Boa noite a todos. Com muita alegria, muito prazer que estamos aqui para alguns minutinhos de um bate-papo sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um, um ato muito importante, fundamental na doutrina cristã, na doutrina trazida até nós por Jesus e codificada por Kardec. Nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Muito interessante, Jesus, ele coloca nos seus ensinamentos, nos seus 3 anos de ministério, ele coloca 2 frases para exemplificar o perdão. Uma ele diz para Pedro, dizendo para Pedro que é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes aquele que nos ofende. E a outra, ele colocou na oração dominical, quando ele fala que a gente peça ao Pai Celestial, que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido. Então, isso daí são simplesmente 2 frases, mas nós poderíamos escrever uma enciclopédia sobre esse ensinamento. Primeiro, até hoje, pouca gente, mesmo aqueles que militam no cristianismo há muito tempo, até pessoas que são ministros, não entendem o que vem a ser o perdão. Quando nós falamos perdoai as nossas ofensas, nós estamos nos humilhando ao Pai e dizendo a Ele, eu pisei na bola com o meu irmão, com aquele que eu deveria me confraternizar, eu pisei na bola. E eu estou arrependido. Então eu quero que o Senhor, o Pai, me perdoe. Ele, aquele que foi prejudicado, em termos prejudicado, esse daí não é necessário que ele me perdoe. Não é necessário. Ele vai ser necessário quando ele chegar ao ensinamento, ao aprendizado, e para ele crescer, ele também vai precisar perdoar. Né? Então muita gente fala assim, alguém pisa no seu calo e você fala assim, me perdoe, eu pisei no seu calo. Né? Mas, no fundo lá do coração, vira as costas e fala assim, perdoa nada, eu pisei porque eu estava com vontade. Você fica com esse pé na minha frente onde eu tenho que passar. É esse o perdão que nós devemos fazer? Não. Né? Por quê? Porque isso é muito fácil fazer. Agora, o perdão mesmo, quando Jesus lá fala, vá até ao seu ambiente particular, pessoal, e ali se dobre o seu joelho e peça a Deus que te perdoe por você ter feito aquilo, é uma forma de você se humilhar e dizer que você errou com aquele. Porque, a bem da verdade, entre um caso de um ofendido e uma ofensa, o ofendido nunca perde nada. Quem perde é o ofensor. Aquele que ofende, ele fica com remorso, ele fica com a culpa, ele fica sendo o mal visto. O ofendido, ele fica triste, fica com o seu orgulho ferido, com a sua vaidade ferida, porém, na verdade, ele não perdeu nada. Se ele conseguir superar essas dificuldades, que são as chamadas doenças da alma, ele vai ser agraciado com o perdão do Pai. Né? E mostrar para o Pai, esse daí realmente está agindo como a lei deve que seja feita. Porém, o perdão, ele precisa ser entendido, analisado de uma forma bastante ampla. Muita gente acha que o perdão é um sinal, pedir perdão é um sinal de fraqueza. Mas não é. Se você pede o perdão, você pediu perdão, você se arrepender de ter humilhado ou de ter ofendido o seu semelhante, é uma forma de combater
a sua vaidade, o seu egoísmo, o seu preciosismo e aquilo que nós mais queremos, que é confraternizar. Nós não estamos aqui na Terra com o objetivo de passar por um período, né, um spa, uma semana de férias lá em Cancún, com tudo pago, sentado e vai curar. Na verdade, o que nós estamos aqui é para nos lapidar. Nós somos pedras, somos gemas colocadas por Deus no caminho de outras pedras para que elas se aproximem, se lapidem e se convivam, se amem. No final da situação, no final da história, eles vão começar a se amar. Nós vamos começar e vamos terminar nos amando assim como o pai quer, mesmo dentro de uma mesma família, sentado à mesa de Deus Pai, Todo-Poderoso, de todo lado. E quantas pessoas? Todos, bilhões, trilhões de pessoas. Para o nosso ambiente, nós temos que falar daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós ainda já conhecemos, né? Nós estamos falando de uma população de aproximadamente 8 bilhões de encarnados e mais ou menos umas 3 vezes esse número de desencarnados. Né? Isso daí é por quê? Porque nós falamos, todos nós, cada um de nós tem um anjo da guarda, não temos? Nós não temos um mentor, que é um espírito que está numa situação um pouco melhor do que a nossa, em nível de evolução. Se cada um tem um, nós temos 16 milhões de espíritos, de almas envolvidas nessa situação. E aí, aqueles que não são, que não atingiram essa qualidade de aprendiz e de mestre, vão estar lá para ser lapidados também e trazidos aqui. Né? Essa é a mesma história da história do porco-espinho. Quando nós chegamos aqui na Terra, nós somos como é a parábola do porco-espinho, vocês conhecem? Na época do congelamento da Terra, né, os porcos-espinhos, eles começavam a se sentir muito frio, porque estava na neve, então eles percebiam que as focas, elas conseguiam sobreviver, mas o porco-espinho não. Então, o que eles faziam? Por que as focas? As focas se encostavam uma na outra, uma ia se virando uma para o lado da outra, e elas conseguiam, cada um perdoando as pisadas no calo das outras focas, eles conseguiam sobreviver. E o porco-espinho não conseguia fazer, porque quando ele chegava num, ele espetava, o outro espetava, e eles conseguiam. Então eles perceberam que eles iriam morrer. Então, eles perceberam que iam morrer, e aí chegaram a uma conclusão. Ou nós aceitamos ser ofendido pelo nosso irmão, o nosso amigo, ou nós vamos sucumbir. E aí foram, com um pouco, eles foram se ajeitando e começaram a viver em comunidade até o porco-espinho conseguir sobreviver. E o porco-espinho está aí hoje. Nós falamos, então quando nós somos colocados aqui na Terra, nós somos colocados com o objetivo de perdoar, de ceder. Né? A gente pode pensar num relacionamento, marido e mulher. Né? Quando nós somos namorados, são dois porco-espinhos com o pentinho todinho penteado, né? Baixinho, amassado, com laque aqui, conforme vai convivendo, né? Aquele espinho vai se levantando e aí cada hora que chega um perto, como que a pessoa sobrevive? Nós sabemos. Aquele que tem, eu, por exemplo, tenho 45 anos de vida entre dois porco-espinhos. Então, hoje, nós sabemos que o meu porco-espinho vai chegar do meu lado, vai me picar. Mas só que isso vai ser ruim para mim? Não, isso vai curar. Vai curar a minha vaidade, curar o meu orgulho, curar a minha potencialidade material, que eu admiro que tenho como chefe de família. Como quando você recebe uma espetada dessa, que é uma... Você faz o quê? Você se perdoa, tá, tudo bem, deixa quieto.
Tudo bem, por quê? Porque eu sei que muitas vezes, não uma, ou muitas vezes, a maioria das vezes, muito mais do que eu sou espetado, eu espeto. Então, quando nós falamos lá que a lei a lei de Deus, o principal mandamento é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fizesse a nós mesmos, e quando nós temos consciência que nós somos carregados de muita dificuldade, de muita. É essa forma que eu aprendo, eu me curo. Eu curo as minhas dores, meus sofrimentos, e aí eu passo a conviver de uma maneira muito melhor e muito maior. Por quê? Porque essa oportunidade do perdão nós só temos aqui na Terra. Nós só temos aqui enquanto nós estamos num planeta de provas e expiações. Por quê? Quando nós partimos para o nosso plano, para a nossa morada final, nossa casa real, né? Aqui nós estamos numa morada virtual. Nós estamos desenvolvendo uma missão. Chega lá, como eu vou me unir com as pessoas? Por afinidade. Então, eu lá não vou encontrar espinhos arrepiados, porcos espinhos arrepiados. Eu vou colocar sempre porco espinho penteado. Né? Então vai ser difícil eu discutir com uma pessoa, eu ser ofendido e eu ofender. Então quando a gente fala assim, Gandhi já dizia isso, né? Nem cristão ele era, mas ele falava isso, que a gente deve agradecer aquele que nos ofende. Mas como agradecer a quem nos ofende? Porque somente com a ofensa que nós recebemos de alguém, é que nos abre a possibilidade do maior dom que Deus colocou em nossas mãos, em nossa mente, em nosso espírito, que é o perdão. A doutrina espírita nos ensina que nós, além do corpo material, entre o corpo material e o espírito, nós temos um corpo fluídico chamado perispírito. Neste perispírito é que são gravadas todas as nossas funções, nossos feitos, as nossas realizações, tanto as boas quanto as ruins. E quando nós ficamos magoados, ficamos feridos com uma ofensa que nós fizemos a outra pessoa, não basta morrer, não basta desencarnar. O nosso perispírito fica com aquela marca lá, com aquela mancha. E nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que voltar num plano inferior, num plano diferente daquele que nós estamos, as nossas afinidades, para conviver novamente com aquele espírito que provocou esse ferimento, e eu provoquei esse ferimento nele, para que a gente tenha uma recuperação daquela dificuldade. E tiramos aquela mancha do perispírito. Tiramos as manchas negras dos perispíritos. E o que significa isso para a doutrina espírita? Quanto mais nós purificamos, quanto mais nós tiramos as manchas do nosso perispírito, mais sublime ele fica, mais leve ele fica, e cada vez mais leve, mais elevado. E numa nova oportunidade, cada vez que a gente chega aqui, com uma necessidade menor de perdoar. Essa é a razão da doutrina espírita. Todas as religiões de cunho, vamos dizer, as religiões oficiais, têm esse mesmo conceito, têm essa mesma definição. Então você vai procurar o evangélico, o católico, o umbandista, o budista, o hinduísta, todos eles têm este conceito da reforma, da cura espiritual, da cura do perispírito, mesmo que eles não utilizem esses termos, através do reconhecimento do próprio erro.
ou fez através do próprio perdão. Então é bem claro a gente dizer assim que tudo isso que foi falado, quando eu ofendo, eu peço perdão a Deus por ter errado. Então, vamos lá. Pai, perdoa minhas ofensas. E quando eu sou o ofendido, eu peço perdão a mim mesmo. Então o perdão é feito a mim, como eu arrependo, eu não quero. Por quê? Porque Jesus falou quantas vezes você deve perdoar aquelas ofensas que você recebe. 70 vezes, 7 vezes. 70 vezes 7 vezes, muita gente começa a fazer contas, são 490 vezes. Mas na verdade esse número 7, na época de Jesus, na época da análise das escrituras sagradas do judaísmo e da religião que pregavam assim naquela época, significa 7 vezes, 70 vezes 7 significa um infinito. Porque 7, vocês podem ver, é um número cabalístico. Né? Para o judeu, isso tem muito significado. Para nós não significa muita coisa. Mas para o judeu significava muita coisa esse 7. Deus criou o mundo em 7 dias, 6 dias e descansou no 7º. São 7 os pecados capitais, são 7 as cores do arco-íris, são 7, sempre são 7. 7, porque esse 7 tem a ideia, na concepção lá de 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, que 7 era o número completo, que completava tudo. Então, quando nós falamos assim, quando Jesus fala para Pedro, você deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele está dizendo, você deve perdoar quantas vezes essa pessoa que chega a você, te ofender. Ah, mas se ele não quiser, não aceitar o perdão, isso é uma questão dele. Isso é uma questão dele. Nós estamos falando aqui, é uma conversa, uma disputa tríplice. 2 filhos e o pai. Um que está errado em ofender, outro que sofreu a pena por ser ofendido, e o pai. O pai quer o quê? Que os filhos não briguem. Que os filhos se amem. Né? E para que eles só vão consertar, eles só vão aprender, só vão se curar, se eles relevarem todas as ofensas que eles recebem. Até o ponto que eles não vão mais, 2 pessoas que se amam, não se chocam. Elas se amam. A gente consegue entender que o bem é o vencedor em sempre. Muita gente fala assim, quando a gente fala isso, 2 pessoas que se amam, você imagina assim, não, mas isso não é verdade. Nós temos aqui 2 pessoas, sempre os casais, né, na Terra, são pessoas que se amam e vivem em atrito. É verdade? Não, não é verdade, porque o amor que nós falamos aqui, o amor que nós pregamos na doutrina espírita, é um amor superior ao amor material, ao amor carnal. O amor pregado por Jesus é um amor de uma direção. Eu amo. Se você me ama, muito bem. Esse é o objetivo. Mas, na verdade, se você não me ama, não vai mudar nada o amor que eu tenho por você. Veja bem, olha só, a frase quando Jesus disse, né, no final lá do seu ministério, quando ele preparava para voltar ao Pai, como ele falava, meus filhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não disse como nós nos amamos, porque todo mundo amava Jesus naquele meio. Todos os apóstolos estavam ali e amavam. E ele fala, eu vos amei. Então isso daí é muito profundo. Muito profundo. E ele dá ali, nessa frase, nessa fala, ele dá o modo que nós vamos alcançar. Se nós amarmos na plenitude, nós perdoamos
tudo. Não é verdade? O amor não perdoa. Sempre o amor perdoa. As pessoas não perdoam o outro por amor. Mesmo que seja um amor material, um amor carnal, mas é assim. Então ele diz mais ainda: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vou para a casa do Pai e preparar o local para recebê-los quando estiverem em condição. Ou seja, quando vocês aprenderem a se amar uns aos outros, quando vocês aprenderem a se perdoar, vocês vão estar preparados, a casa vai estar pronta e vocês vão chegar lá. E vou dizer uma coisa, a casa não está pronta, mas agora, como aqui a construção aqui do Solidariedade, o alicerce da nova casa, da nova casa, está sendo lançado. Está sendo lançado. Quando nós passamos agora por um planeta, por uma regeneração planetária, nós estamos mudando de nível de conhecimento. Vai chegar de uma vez? Não. Vai chegar do mesmo modo que chegou lá há 7.000 anos, quando nós passamos de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações. Inventando a roda, fazendo fogo, colocando a chapa, brigando, menos sofrido do que naquela época, menos dor, mas ainda nós vamos dar os primeiros passos. Os primeiros passos para esse crescimento. E espero que, se a gente conseguir limpar a maior quantidade de manchas que nós temos no perispírito, manchas de vício, de maledicência, de dor, de melancolia, orgulho, vaidade, tudo isso que nós carregamos o nosso perispírito ao longo de milhares de anos, se a gente conseguir aliviar ele um pouco desse peso, nós vamos ter condição de levitar e chegar a um planeta de provas e respirações, que é a nossa próxima parada. Espero que a gente tenha conseguido colocar o sentimento do perdão mais aguçado em nosso coração. E agora, cada vez que a gente olhar para uma pessoa que nos é difícil, é difícil de passar pela garganta, né? Seja na vida familiar, na vida social, na política, na economia, no esporte, em qualquer meio que a gente tiver, quando a gente estiver perto ou nessas pessoas, vamos fazer um exercício e dizer assim, como o Pai diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Porque é isso que acontece, né? Todas as vezes que nós vemos alguma coisa rodar contra a realidade moral, a evolução moral, é porque eles ainda não sabem o que fazem. E nós não somos julgadores, nós não somos aquele que vai atirar a pedra. Certo? Vamos perdoar, porque o Pai assim o quer. Né? Muita paz a todos.